Fala galera, beleza? Pessoal, vamos falar nessa aula de balanceamento de equações, tá? E aí o objetivo da gente, galera, é trabalhar com equações devidamente balanceadas para trabalhar posteriormente as leis ponderais e, consequentemente, estequiometria, beleza? Então tá aí o nosso objetivo, tá? Pessoal, quando a gente fala em balanceamento de equações, a ideia central aqui, tá, é igualar a quantidade de átomos que tem nos reagentes e nos produtos. Beleza? Agora, quando a gente fala em igualar os átomos nos reagentes e produtos, tem toda a explicação por trás disso, né? Num primeiro momento, quando a gente iguala a quantidade de átomos em reagentes e produtos, o objetivo é mostrar para vocês que quando uma reação química acontece, os átomos não são perdidos e nem criados. Eles são rearranjados e formam novas substâncias, tá? Então, quando uma reação acontece, galera, a quantidade de átomos que nós temos nos reagentes deve ser igual à quantidade de átomos que tem nos produtos, porque os átomos sofrem apenas rearranjos na reação, beleza? Isso está de acordo, é previsto, né, no modelo atômico de Dalton, inclusive. Tá? Só que quando a gente diz, galera, que numa reação química os átomos não são perdidos nem criados, eles são rearranjados formando novas substâncias, nós estamos dizendo também, galera, que a quantidade de átomos no início é igual à quantidade de átomos no fim. E se a quantidade de átomos no início e no fim é a mesma, e o átomo tem massa, então nós dizemos que a massa também é a mesma, tá? Então nós temos aí, galera, quando uma equação é devidamente balanceada, que a massa se conserva, tá? Então a ideia é a seguinte: devemos igualar a quantidade de átomos dos reagentes e dos produtos. Para quê? Para deixar claro para vocês que quando uma reação química acontece, a massa é conservada. Beleza? Então as reações que a gente vai estudar aqui, galera, obedece à lei de Lavoisier, porque nós temos equações balanceadas e com isso nós mostramos que a massa se conserva na reação. Tranquilo? Então, não esquece, o objetivo do balanceamento é mostrar que a quantidade de átomos em reagentes e produtos é a mesma. Por quê? Porque a massa é conservada. Então, se a massa se conserva, os átomos também se conservam. Beleza? Show de bola, galera. Então, nessa ideia, galera, eu selecionei aí uma forma da gente fazer o balanceamento que eu acho a forma mais tranquila para vocês, beleza? E ela consiste em você saber a ordem de prioridade seguinte, tá? Aqui nós temos o metal, ametal, carbono, hidrogênio, oxigênio. A prioridade vai aumentar de baixo para cima, tá? Então você vai ter como prioridade máxima no balanceamento o metal, caso ele exista naquela reação. Depois do metal vem o ametal, depois o carbono, depois o hidrogênio, depois o oxigênio. Então você vai seguir essa ordem de prioridade, beleza? Só que para isso é importante você ter uma noção de tabela periódica. Tá? E é muito tranquilo, galera, você conseguir fazer esse tipo de visualização na tabela periódica, tá? Então, olha só, basicamente, a gente tem aqui a tabela, existe essa escadinha aqui na tabela, nas tabelas de forma geral, essa escadinha vem dada, tranquilo? Então, você vai ter aqui, ó, da escadinha para esquerda, beleza? Os metais. Tá? Cuidado que aqui tem o hidrogênio. O hidrogênio, mesmo estando aqui, ele não é o metal, ele é o hidrogênio. Tranquilo? Então aqui nós temos os metais e aqui está o hidrogênio. Agora, nesse pedacinho aqui, ó, da escadinha para a direita, esse pequeno pedacinho aqui, nós temos os ametais. Dentro dos ametais tem o carbono e o oxigênio. Então note que o carbono e o oxigênio são ametais, mas eles possuem uma prioridade diferente dos outros ametais. Tranquilo? Beleza? Então, ó, carbono e oxigênio. Se tiver qualquer outro ametal, tirando esses dois, carbono e oxigênio, o outro ametal vai ter prioridade em detrimento ao carbono e ao oxigênio. Tranquilo? Beleza. E aí, galera, nós temos essa família aqui da tabela periódica que nós chamamos de gases nobres, tá? E os gases nobres não vão participar desse esquema que a gente está falando, né? Porque dificilmente um gás nobre sofre reação química, dificilmente ele reage. E se dificilmente ele reage, a gente não vai utilizar frequentemente balanceamento envolvendo gases nobres. Tranquilo? Beleza? Então, ó, não esquece, metal, ametal, aí tem carbono aqui, ó, que é um ametal que tem prioridade diferente dos outros ametais.
Aqui está o hidrogênio e, por último, o oxigênio, que também é um ametal, que tem prioridade diferente dos outros ametais. Tranquilinho? Beleza? Então, galera, segue a ordem de prioridade. Prioridade máxima, depois esse e, por último, esse aqui, ó. Show de bola? Vamos ver como é que funciona o balanceamento de equações agora, colocando em prática, galera. Considere que nós temos aqui essa equação, que é uma reação de combustão. Eu coloquei 3 combustões, porque no fim das contas as combustões são, de fato, uma das reações mais importantes que nós temos, tá? E aí a gente vai fazer esses 3 casos distintos aqui, porque são 3 casos que envolvem interpretações diferentes, por isso que eu coloquei 3. E por último a gente envolve algo mais geral, né? Mais complexo, digamos assim, envolvendo o maior número de possibilidades, tá? Então, galera, primeiro ponto aqui é o seguinte. C3H8, que é um gás, tá? Reage com O2, que também é gás. Nessa reação tem-se a obtenção de CO2 gasoso e H2O vapor. É muito importante você saber o significado, galera, de cada coisa na reação. Você não vai ler isso aqui como mais, isso aqui não é mais, aqui no contexto de reação química, tá? Então, C3H8 gasoso reage, esse mais aqui indica reação, beleza? Reage com O2 gasoso, formando, então essa seta indica formação ou produção, tá? Produzindo CO2 gasoso e H2O vapor, beleza? Então esse mais nos produtos é E, tá? Então, ó, esse mais no reagente indica reação, reage, tá? Essa seta indica produzindo, formando, entre outros, tá? Esse mais nos produtos indica E. Então aqui, ó, CO2 gasoso e H2O vapor. Tranquilo? Então essa é a leitura que você deve fazer da equação, tá? Só que agora, galera, você vai perceber que nos reagentes nós temos carbono, hidrogênio e oxigênio, né? E se nós temos carbono, hidrogênio e oxigênio, aí a gente vai pensar, poxa, não tem metal e não tem ametal, né? Tirando esses dois aqui, ó, não tem nenhum outro. Então você vai usar apenas o show aqui, ó. Você vai apenas usar carbono, hidrogênio e oxigênio e obedecer à prioridade. De acordo com a prioridade, quem você deve balancear primeiro? O carbono, tá? Então você vai pensar bem assim, olha, antes da seta, nos reagentes, nós temos 3 carbonos. Depois da seta, nos produtos, nós temos apenas 1 carbono. E aí você tem de um lado 3, do outro lado tem 1. Você vai fazer o balanceamento do lado que tem mais ou do lado que tem menos? Balanceia, galera, do lado que tem menos. Se aqui tem 3 carbonos, aqui também tem que ter 3 carbonos. Então eu vou atribuir um coeficiente e esse coeficiente multiplicado por 1 deve resultar em 3. Que coeficiente é esse, galera, que multiplicado por 1 dá 3? 3. Beleza? Então eu coloco um 3 aqui. Tá? Agora, olha o detalhe. Quando eu atribuo um coeficiente, aquele coeficiente que a gente chama de coeficiente estequiométrico multiplica todos os índices. Ai, Manuel, calma aí, vai mais devagar. Suponha, galera, suponha que eu tenho aqui, ó, por exemplo, H2O2. Beleza? H2O2. Tá? Agora eu vou atribuir um coeficiente aqui, ó, 2. Quando eu coloco 2H2O2, você pode interpretar isso aqui assim, ó. Esse 2 aqui da frente multiplica esse índice aqui, aquele número pequenininho que está à direita do elemento nós chamamos de índice, tá? E esse 2 multiplica esse índice aqui. Tranquilo? Então, olha só, galera. Esse coeficiente que a gente atribuiu multiplica tanto o carbono quanto o oxigênio. Então, eu pergunto para vocês, como aqui tem um carbono só? 3 vezes 1, 3. Então, a gente igualou a quantidade de carbonos. E se a gente já igualou o carbono, eu não mexo mais nessa substância. Eu vou colocar um aqui, ó, só para indicar. Ali eu não mexo mais. Tudo bem? Tranquilo? Beleza. Aí, galera, você balanceou o carbono. Agora você vai balancear o hidrogênio, que é o próximo aí na ordem de prioridade. Pessoal, quando a gente olha para o hidrogênio, antes da seta, nós temos 8 hidrogênios. Depois da seta, tem 2 hidrogênios. Você vai balancear do lado que tem mais, 8, ou do lado que tem menos, 2. Balanceia do lado que tem menos, tá? Se aqui tem 8, galera, aqui precisa ter 8 também. Resultado, eu vou atribuir um coeficiente estequiométrico, no qual esse coeficiente multiplicado por 2 resulta em 8.
Que coeficiente é esse, galera, que multiplicado por 2 dá 8? Coeficiente 4. Note que 4 vezes 2 dá 8. Só que lembra que o 4 multiplica também a quantidade de oxigênio. Tá? Então aqui, galera, nós balanceamos o carbono, nós balanceamos o hidrogênio. Falta balancear apenas o oxigênio agora. Vamos nessa? Olha só, você concorda comigo que aqui nós temos 3 vezes 2 para o oxigênio? Então aqui nós temos 6 oxigênios. Aqui nós temos 4 vezes 1 para o oxigênio, então dá 4. 6 daqui mais 4 daqui totaliza 10. Então nós temos 10 oxigênios aqui, mas aqui no reagente tem 2. Tu vai balancear do lado que tem mais 10 ou do lado que tem menos 2? Balanceia do lado que tem menos, galera. Então se aqui desse lado tem 10, aqui você tem que ter 10 também. Tenho 2. Qual que é o número que eu coloco aqui na frente que fornece 10 como resultado? 5. Beleza? Então agora, pessoal, nós temos a equação química devidamente balanceada. Deu para pegar a ideia? Tranquilo? Agora não esquece, tá? Não esquece. 1, 5, 3 e 4 são os coeficientes estequiométricos que deixam a equação devidamente balanceada. E além disso, eles são os menores coeficientes inteiros possíveis. Beleza? Por que são os menores inteiros? Porque não tem como eu simplificar isso aqui de modo a ter um inteiro menor do que esse. Tranquilo isso? Belezinha? Show de bola, galera. Então não deixe isso aqui passar batido, tá? Esses números que balanceiam a equação são chamados de coeficientes estequiométricos. Show de bola. Agora, próximo exemplo é um exemplo um pouquinho mais complexo. Isso se dá pelo fato de a gente trabalhar com algum coeficiente que não é inteiro. Mas a gente vai pensar sobre isso e a gente ajusta qualquer coisa, tá? Vamos nessa, galera. Aqui, ó, carbono, hidrogênio e oxigênio, mais uma vez. Vou balancear primeiro o carbono, porque não tem nem metal e nem algum ametal diferente desses dois, tá? Então, olha só, antes da seta, reagentes, 8 carbonos. Produtos, 1 carbono. Balanceio do lado que tem menos, galera. Se aqui tem 8, preciso ter 8 aqui também. Então, qual é o coeficiente que eu vou colocar, galera? Que multiplicado por 1 fornece 8 como resultado? 8. Beleza. Balanceamos o carbono. Se a gente balanceou o carbono, aqui eu não mexo mais. Eu vou colocar um ali para indicar que já balanceou. Tá? Agora, hidrogênios, galera, que é o próximo. Tem 18 hidrogênios. Aqui tem 2. Beleza, eu vou balancear do lado que tem mais ou do lado que tem menos? O lado que tem menos. Para isso, eu preciso ter 18 aqui, porque lá tem 18. Então, eu vou atribuir um coeficiente que multiplicado por 2 resulta em 18. Que coeficiente é esse? 9. Deu para pegar a ideia? Beleza, maravilha. Agora tu vai no oxigênio. Atenção, vai. 8 vezes 2, 16. 9 vezes 1, 9. Tá? 16 mais 9 dá 25. Aqui tem 25, aqui tem 2. Tu vai balancear do lado que tem menos. Agora, qual é o número que multiplicado por 2 resulta em 25? Aí você vai colocar aqui 12,5. 12,5 vezes 2 é 25. Mas pode escrever também, galera, 25 sobre 2, né? Porque 25 sobre 2 multiplicado por 2 dá 25. Ai, Manuel, mas pode deixar na forma de fração? Né? Aqui você tem que ter cuidado através da leitura da equação que você vai fazer. Tá? Existem diversos livros que preferem utilizar apenas números inteiros. Mas para o fim principal, que é a estequiometria, você pode deixar na forma de fração ou na forma decimal, sem problemas. Tá? Agora, existem algumas questões que colocam assim também, ó, e tem que ter cuidado. A soma dos menores coeficientes inteiros possível dá tanto. E se o cara perde os coeficientes inteiros, aí o ideal é que você não deixe na forma de fração. Você vai ter que transformar isso em número inteiro, tá? E como que a gente faz, galera, para transformar isso aqui em número inteiro? Aí chamo tua atenção para isso. Se você deseja transformar esse aqui em inteiro, como que você faz isso? Galera, você tem 25 sobre 2. Basta você multiplicar 25 sobre 2 por 2. Porque aí esse 2 corta com esse 2 e aí vai sobrar quanto? 25.
Só que acontece que se você multiplica esse por 2, você tem que multiplicar todos por 2 também, concorda? Então, ó, vamos multiplicar toda essa equação, por 2. E quando a gente multiplica por 2, aqui passa a ser 2, tá? Aqui a gente coloca 25, beleza? Aqui fica 16 e aqui fica 18. Deu para pegar a ideia, galera? Tranquilo isso aí? Show de bola. Então agora a equação está balanceada com os menores inteiros possíveis, tá? E aí, pessoal, vem o próximo passo, né? C2H6O reage com O2, formando CO2 e H2O. Muita atenção, galera. Vamos vacilar aqui, não? Tá? Olha só, presta atenção nisso aqui. Carbono, hidrogênio e oxigênio. Quantos carbonos tem? 2. Para igualar, ó, fazendo mais rápido agora, aqui só tem um carbono, então eu vou atribuir coeficiente 2 ali. Balanceou o carbono. Então, se eu balancear o carbono, aqui eu não mexo mais. Aqui o coeficiente é 1. Beleza? Aqui a gente não mexe mais. Tá? Aí, depois do carbono, vem o hidrogênio. Quantos hidrogênios tem aqui? 6. Aqui tem 2. Então, eu vou balancear desse lado, que tem menos. Coeficiente 3, porque 3 vezes 2 dá 6. Aí tu vai no oxigênio agora. E quando a gente pensa no oxigênio, muita atenção, ó. 2 multiplicado por 2, 4. 3 multiplicado por 1, 3. Ao todo nós temos 7 oxigênios. 7. Mas presta atenção. Aqui você já tem 1. E aqui você não mexe mais, porque você já balanceou o carbono e o hidrogênio. Então, se aqui você já tem 1, você precisa de mais 6. Aqui tem ao todo 7, você já tem 1 aqui. Você precisa de mais 6. Qual é o coeficiente que a gente vai colocar aqui na frente, galera? 3. Aí muita gente erra, né? E por que muita gente erra aqui, pessoal? Porque muita gente vai colocar 7 sobre 2 ou 3,5, porque esquece desse oxigênio. Não faz isso. Não esquece daquele oxigênio ali, ele faz toda a diferença. Tranquilo, galera? Beleza? Maravilha. E aí, vamos para o último balanceamento, tá? E o último balanceamento, galera, envolve várias coisas. Aqui nós temos o alumínio, que é um metal, o oxigênio, o hidrogênio e o enxofre, que é um ametal. Beleza? Então, vamos lá, ó. Alumínio, metal. Se o alumínio é metal, ele tem prioridade máxima, ele é balanceado primeiro. Vamos nessa? Galera, alumínio, antes da seta, reagentes, tem 1. Depois da seta, 2. Balanceio do lado que tem, menos. Então, o coeficiente que eu vou atribuir aqui, ó, é o coeficiente 2, tá? Então, ó, balanceamos o alumínio. Tranquilo? De boa? Agora, eu já balanceei aqui, galera, vou colocar 1 na frente para indicar. Olha, eu não mexo mais. Foi? Agora, depois de ter balanceado o metal, tu vai no ametal. O ametal que a gente tem aqui é o enxofre. Tá? Agora, aqui nós temos apenas um enxofre. Agora, no produto nós temos, ó, cuidado, esse 3 aqui, ó, tá multiplicando o que está dentro do parênteses. Multiplica o que está dentro do parênteses. Então, aqui você tem esse 3 multiplicando o 4 e o 3 multiplicando 1 aqui, ó. Então, quantos enxofres a gente tem ao todo? 3. Lembra que aqui é 1, beleza? 1 vezes 3 aqui dá 3. 3 vezes 1 aqui dentro, 3. Então, tem 3 enxofres aqui nos produtos. Só que nos reagentes tem 1. Então, eu vou balancear do lado que tem menos. Para balancear, eu vou atribuir aqui o coeficiente 3, né? Porque 3 vezes 1 dá 3, que é a quantidade que nós temos aqui. Então, balanceamos o enxofre, tá? Que é a metal. Agora, galera, você tem hidrogênio e oxigênio. E você balanceia primeiro o hidrogênio. Vamos nessa? Concorda comigo que aqui nós já atribuímos os coeficientes? Então, a gente já balanceou todo mundo. A gente ajusta lá nos produtos agora. Olha só. Aqui, galera, muita atenção, ó. Esse 2 multiplica esse 3 e multiplica, galera, aqui dentro, ó, no fim das contas, tá? Então, ó, 2 vezes 3 dá 6. 6 vezes 1 do hidrogênio, 6. 6 vezes 1 do oxigênio, 6 também. Beleza? Então, o número da frente multiplica esse que está fora do parênteses, que multiplica aquilo que está dentro. Deu para pegar a ideia? Então, ó, quantos hidrogênios a gente tem aqui, pessoal? Ó, 2 vezes 3, 6. 6 vezes 1 hidrogênio aqui dentro, dá 6 hidrogênios. Então, aqui nós temos
6 hidrogênios. Agora aqui, ó, quantos hidrogênios nós temos aqui, pessoal? 3 vezes 2, 6. Ao todo, quantos hidrogênios nós temos? 12. Beleza? 6 em uma substância, 6 na outra. Agora, aqui depois da seta, nós temos 2. Tu vai balancear desse lado, que tem menos então. Agora, qual é o número que eu vou colocar aqui na frente como coeficiente, que multiplicado por 2 dá 12? Tu vai colocar o 6. Tranquilo? Beleza? Então, note que você já atribuiu o coeficiente para todo mundo aqui, ó. Todos já têm coeficientes. Então, a equação já está balanceada. Você pode conferir o oxigênio tranquilamente. Olha só como vai bater. Aqui nós temos 2 vezes 3, 6, vezes 1 oxigênio, 6 oxigênios. 3 vezes 4, 12. 12 mais 6 daqui, 18 oxigênios. Aqui, ó, 1 vezes 3 dá 3, 3 vezes 4, 12. Mais 6 oxigênios daqui, 18. Ou seja, a equação está devidamente balanceada. Tranquilo, galera? Deu para pegar a ideia? Então, ó, aula muito importante, apesar de parecer ser bobo, facinho e tal, não deixe isso aqui passar batido, é muito importante. E aí na próxima aula a gente vai para as leis ponderais, lei de Lavoisier, lei de Proust, lei de Dalton, aula também fundamental. Tranquilo? Tamo junto, galera, valeu demais, tudo de bom para vocês e até a próxima. Valeu!